Que tal se esvaziar e reconhecer as suas próprias limitações no dia de hoje? O problema não é tê-las, mas é não reconhecer. Oi, gente! Aqui é a pastora Dri Calvin, da Escola Sementes Proféticas. Aqui você prepara a terra, eu lanço a semente e o Espírito dá o crescimento. Se você não se inscreveu, se inscreve já, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. E a semente do dia está em Mateus 6,6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando você entra para o seu quarto, você fecha tudo, você fecha a porta do seu quarto, você desliga o celular, você, se possível, fecha a janela e você para dizer: este momento é o momento que eu terei com o meu Pai Celestial. Quando você para ajoelhar, quando você se prostra diante do Senhor, você se rende dizendo para Ele: Senhor, eu entrego o controle da minha vida em Suas mãos. Eu me rendo a Ti. Quando você ajoelha, é como que se você começa a olhar para dentro de si mesmo, porque ali você se esvazia. E quando nós nos esvaziamos, nós deixamos de lado o nosso ego. Deixamos de lado o achismo, deixamos de lado a vontade que nós temos de controlar todas as coisas. Ou seja, quando você se ajoelha e você se rende se esvaziando, você dá lugar à vontade de Deus na sua vida. Quando ali, no seu quarto, ajoelhada em silêncio, você começa a olhar o que está acontecendo dentro de você. E não é no barulho, não é correndo, não é fazendo as coisas, mas o momento de rendição, ele muda toda a sua história. O momento de rendição, você olha ali dentro e o Senhor começa a esquadrinhar o seu coração. E chega uma hora que você não resiste mais à sua presença. Chega uma hora que as lágrimas, elas começam a rolar. Elas começam a rolar em seu rosto porque você começa a ver as suas limitações. E quando eu vejo as minhas limitações e eu reconheço, é onde eu dou espaço para o Espírito Santo trabalhar. É onde eu dou espaço para o Espírito Santo moldar a minha vida. Nesse momento, quando você se ajoelha e você para e analisa tudo que está dentro de você, é um momento que você começa o processo do derretimento. E no processo do derretimento, a gente abandona de vez, a gente começa a abandonar os porquês, a gente começa a abandonar as interrogações, a gente começa a abandonar as barreiras que a gente coloca em nós para a gente se proteger. Sabe quando um guarda, ele vai fazer uma ronda no patrimônio, ele vai lá no patrimônio e ele começa a entrar naquele patrimônio, nos prédios, ele sobe todos os andares, ele precisa verificar a janela se está aberta, ele precisa verificar se a porta está aberta, ele precisa verificar se tem algum lixo e ele começa a fazer toda uma revista. E hoje, é essa ronda, é essa revista que o Espírito Santo, ele quer fazer na sua vida. Eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito em Salmos 139, versículo 23 e versículo 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vamos hoje, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a, abaixa suas armas, né? Toda a resistência que você tem, abaixa e fala: Espírito Santo, vem fazer uma ronda aqui dentro de mim. Se derreta na presença do Senhor. E eu vou te falar que pode ser que muitas vezes você vai se ajoelhar e você não vai ter palavras para falar, mas continue ali até que Ele venha. Continue ali até que você consiga enxergar quais são as situações que Ele está te apresentando. Quando você olha a limitação que você tem, quando você reconhece a limitação, o Espírito Santo
pode mover, Ele pode fazer, sabe, sondar e esquadrinhar. Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos comigo e eu quero que você convide o Espírito Santo a sondar o seu coração. Então faça comigo essa oração neste momento. Senhor, nós queremos te bendizer, Pai, por todas as coisas. Queremos te bendizer porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos mostra aqui nessa hora, Pai, que precisamos sim fechar a porta do nosso quarto. Precisamos parar para falar contigo. Nesse momento, quando nos rendemos em adoração, quando nos ajoelhamos diante da tua presença, nós estamos entregando o controle de tudo aquilo que nós somos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que haja agora o esvaziamento interior agora dessa mulher que está me escutando, que ela consiga deixar de lado agora o seu ego, o seu orgulho, as suas resistências, que ela consiga se esvaziar agora para que ela sinta a presença do Deus vivo. Espírito Santo, eu te peço agora, faça uma ronda, sonda, nos esquadrinha por completo em tudo aquilo que nós somos. Não queremos portas abertas, não queremos janelas abertas, não queremos lixos atrás dos lugares, atrás dessas portas, mas Espírito Santo, queremos que você venha com a tua luz no nosso interior, esquadrinhando e limpando. O problema não são as nossas limitações, Espírito Santo, mas é a gente não reconhecer, e para reconhecer essas limitações, precisamos ser totalmente dependentes de Ti. Então nessa hora eu quero orar e eu quero declarar que haja agora esse toque sobre essa mulher. Haja agora a presença do Espírito Santo, que ela entre num processo de quebrantamento, num processo de arrependimento, que ela entre agora num processo de entrega, que quando ela entrar a partir de hoje no quarto dela e se ajoelhar, e mesmo sem palavras, mesmo que ela não saiba o que dizer, quando ela se ajoelhar e se esvaziar dela, que ela comece a ser impactada pela presença do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Eu declaro agora sobre você a paz que excede todo entendimento. Eu declaro agora sobre você a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido para você hoje, então eu desafio você, a partir de hoje, entrar no seu quarto, fechar a porta e se ajoelhar em rendição diante daquele que tudo sabe, daquele que cuida de você, as suas limitações. É Ele que vai te ajudar a romper e a vencer. Acredite, você tem uma linda história, você tem encontros maravilhosos para viver com o Espírito Santo. E quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, nós somos libertas, somos transformadas, somos renovadas, somos restauradas em todo o tempo. Então prepara aí essa terra para que essa semente venha brotar no nome de Jesus, em nome de Jesus. Então eu quero que você fique com Deus, eu te abençoo, eu proclamo e declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que o Espírito Santo te conduza no dia de hoje, e eu te vejo no próximo vídeo.